dois, valendo. Vamos dar início a mais um podcast da SBC Ceará. Eu sou Ana Lúcia e estamos aqui, eu, Dr. Ricardo Pereira Silva e a doutora Maria Tereza Saleitão Ramos Borges. Nós somos membros do Departamento de Hipertensão Arterial da SBC Ceará. Eu quero agradecer a presença de vocês, dois ilustres colegas, e vamos conversar hoje acerca da hipertensão arterial. Eu vou começar me apresentando. Como eu falei, eu sou Ana Lúcia de Saleitão Ramos, sou cardiologista, especialista pela SBC Ceará e sou mestre também em saúde pública pela Escola de Saúde Pública do Rio de Janeiro. Eu gostaria que o doutor Ricardo se apresentasse. Antes de me apresentar, eu gostaria de falar do prazer que eu tenho de compartilhar esse momento com as irmãs Saleitão Ramos, Obrigada. Que são muito Obrigada. queridas para mim. Eu sou Ricardo Pereira, eu sou professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da UFC, onde eu tenho um ambulatório de hipertensão arterial. Sou Maria Tereza Saleitão, irmã da Ana Lúcia. Sou cardiologista, titulada pela SBC. Sou também titulada pela Ambib como terapeuta intensivista. Tenho título especialista em ergometria, cardiologia. E fiz mestrado em saúde da família, saúde coletiva na Unifor. Tenho residência clínica médica e cardiologia. E estou aqui para partilhar com vocês esse momento e tentar contribuir com o aprendizado, né, de alguma forma. Então, vamos dar início. Eu queria conversar com o doutor Ricardo e com a doutora Maria Tereza, especificamente, claro. Nós vamos conversar um pouco, doutor Ricardo, sobre a diretriz, o guideline de hipertensão arterial do ESC. Vamos começar falando sobre essa diretriz, esse guideline que foi tão controverso, né? Algumas pessoas disseram que teve muitas controvérsias. E aí eu queria, de início, que a gente pudesse conversar sobre a classificação da pressão arterial, que foi sugerida ano passado pela Sociedade Europeia de Cardiologia, o que foi que mudou e o que impactou na nossa clínica. Certo? Tá, muito obrigado pela pergunta. Para contextualizar, a maioria dos cardiologistas está acostumada às diretrizes. As diretrizes que nós seguimos no Brasil, principalmente, são a europeia, que a doutora Ana Lúcia falou, a americana e a brasileira. A americana tinha uma característica, o nome completo lá era Joint National Committee of alguma coisa. Então, o JNC, não é isso? Foi até o 7º JNC, e depois esse Comitê Nacional parou de fazer as diretrizes, começou a ser feito pelas duas sociedades americanas de cardiologia, o American Heart e o American College. E aí deixou de ter primeiro e segundo e passou a ter o ano, como é o da europeia e o da brasileira. Então, essa diretriz que a doutora Ana Lúcia está comentando é a diretriz europeia de hipertensão do ano 2024. Então, eu estou com a diretriz aqui e eu recomendo a leitura para todos os cardiologistas e para os clínicos que sejam interessados no assunto. Ela está muito bem escrita, de uma leitura agradável, tem 80 páginas, não está tão extensa assim. Se a gente retirar as páginas das referências bibliográficas, então são 80 páginas. Então, em relação ao que a doutora Ana Lúcia falou, em relação aos novos níveis de pressão arterial. Então, o que é que continua igual? Aliás, por falar em que continua igual, o capítulo inicial é o que mudou, né? Que é muito interessante. Sim, bem interessante. Você lê esse primeiro. Eu li. Né? Então, o que não mudou foi a classificação de hipertensão, né, Ana Lúcia? Continua sendo pressão sistólica maior ou igual a 140 Sim. ou pressão diastólica maior ou igual a 90. Isso. E o que mudou foi a pressão arterial normal. Então, os europeus estão considerando como pressão arterial normal uma pressão sistólica inferior a 120 e uma pressão diastólica inferior a 70, né? Que parece um nível muito baixo, com o qual a gente não está acostumado. E os níveis intermediários, 120 a 139 para a sistólica e 70 a 89 para a diastólica, eles consideraram como pressão arterial elevada, sem ser hipertensão propriamente dita.
Os americanos já vinham fazendo isso com outros níveis, e eles chamavam isso aí de pré-hipertensão. Primeiro chamavam de borderline, né, que é limítrofe, depois eles chamaram isso aí de pré-hipertensão. Então, essa acho que é a grande diferença em relação aos valores da pressão. Eu acho... Eu posso fazer um comentário? Claro, Pode. deve. Eu acho que eles mudaram essa classificação baseado em vários trabalhos que mostraram que você tem que levar em conta, quando você vai ver um paciente, antes da pressão arterial, a estratificação de risco do paciente. Sim. Por exemplo, se você pegar um paciente diabético, você já sabe que ele é de alto risco, não é verdade? Se você pegar um paciente diabético com placa carótida, pode até ser de altíssimo risco. E se você pegar um paciente pela brasileira com placa de carótida, você já pula para alto risco, né? Pela classificação de risco da SBC. Então, eu acho que foi assim, eu acho que eles não quiseram assim, dizer que quem tem acima de 120/70 é hipertenso. Eles simplesmente levantaram aquela questão, será que eu não devo atuar naquele paciente que tem maior do que 120/70, que tem fator de risco importante? Aquele paciente que é diabético, aquele paciente que tem placa na carótida, aquele paciente que tem uma hipertrofia ventricular esquerda, aquele paciente que tem uma creatina tocada, que tem uma microalbuminúria. Então, eu comecei a analisar, e quando os pacientes me perguntam, eu disse, não, eu acho, porque sim, isso aí foi um questionamento que a diretriz fez para que você possa atuar naquele paciente de alto risco. Risco intermediário, médio e alto risco. E, assim, talvez o que tenha mudado é a terminologia. Umas 2 edições atrás, a diretriz americana chamava de pressão ótima. Abaixo de 120 de sistólica e abaixo de 80 de diastólica. E o nível de normalidade dela era um pouco maior. Isso. Mas existe um artigo que faz o seguinte, ele pegava a pressão arterial ótima, vamos dizer que 118 milímetros de mercúrio, e uma pressão diastólica ótima, vamos dizer, de 78 milímetros de mercúrio. Se você somar 20 milímetros de mercúrio à pressão sistólica ótima, você foi de 118 para 138. Não é hipertenso ainda. Ou, se você somasse 10 milímetros de mercúrio à diastólica, 118 sobre 128. Dobrava o risco cardiovascular. Dobrava o risco, né? exatamente. Então, esse conceito aí já se tem, eu acho que há uns 10 anos. Se você aumenta em alguma coisa a pressão arterial, que é considerada ótima, você dobra o risco cardiovascular. Exato. Então, por isso que é o nome ótimo, né? O ideal seria que ela por ficasse isso assim. que eu acho que eles colocaram essa subclassificação, né? Que foi uma classificação que deixou todo mundo chocado, porque eles viram que vários traz, inclusive o sprint, né, que foi feito no idoso, mostrou que quando você baixava a pressão mais, conseguia baixar naquele idoso que não era frágil, você tinha mais benefício e menos lesão de órgão-alvo. Então, vamos atuar nessa nova diretriz assim, para ver como é que fica daqui para frente. Entendeu? Eu queria só complementar que teve uma coisa interessante aqui nessa diretriz, é que, além da pesquisa dos fatores tradicionais de risco que a gente encontra nas calculadoras, né? Eles também enfatizaram a importância nessa zona que ele chamou de cinzenta, né? Essa zona que nem é inferior a 120/70, nem é hipertensão, a partir de 140/90, a importância de, na mulher, questionar o diabetes gestacional, a hipertensão na gestação, né? O aborto, né? Repetição. Abortos de repetição, doenças autoimunes, doenças psiquiátricas severas, como os fatores que ele chamou de modificadores. Etilismo da mulher. Podendo, inclusive, subir o nível naquelas pacientes com nível intermediário. Nível socioeconômico, que também citou. Sim, socioeconômico. Aquelas pacientes com nível intermediário, porque eles deram um score que não se aplica ao Brasil. Mas vamos supor que você tem essa paciente nessa zona cinzenta, que a gente chamou, e você vai calcular o risco dele pela nossa calculadora. E o risco é intermediário. Então, além daqueles fatores de risco, é importante ver a história dessa mulher
do Se ela ponto de teve vista um de gestação, se teve natimorto, se teve parto prematuro, síndrome ovário policístico, pré-eclâmpsia. Isso faz com que, quando presente, ela pode subir o nível de fator de risco. Exatamente. E qual é a importância disso? É que a diretriz, ela mostra que quando esse paciente que está nessa zona, chamada, que eu chamei de zona cinzenta, ele tem esse risco cardiovascular alto, porque eu a reclassifiquei, o que é que ele recomenda? Que além da mudança do estilo de vida, após 3 meses, por ele estar no risco cardiovascular alto, se esse paciente persiste com pressão arterial maior ou igual a 130/80, você pode iniciar o medicamento como monoterapia. Das mudanças de estilo de vida, né? Além da mudança de estilo de vida, monoterapia. Dieta, exercício. Né? Porque a gente sabe que se ele já tem um diabetes com várias complicações, se ele já teve um AVC, um infarto, esse paciente tem um risco cardiovascular alto. Mas se ele não tem uma doença renal crônica importante, mas eu calculei, deu intermediário, e se ele tem fatores modificadores que elevam a sua classificação, eu posso considerá-lo como risco alto e me dirigir por essa conduta. Outra coisa também que ele recomenda, que é importante na nossa prática clínica, é a pesquisa também de placas, como a Tereza falou, nas carótidas, né? E também a pesquisa do enrijecimento arterial, pode ser feito pela velocidade de onda de pulso. Não é um nível 1 de evidência, né? É o nível 2B, mas pode ser usado também para estratificação de risco nesses pacientes. É claro que a diretriz 2020, como o Ricardo falou antes, é a nossa diretriz que ainda norteia. Nós estamos seguindo ainda né? essa Nós diretriz. ainda estamos seguindo essa diretriz. Porque na nossa diretriz, né, Ricardo, eles dizem assim que, eu acho que até que você fez um trabalho com relação a isso, né? Assim, aquele paciente que não é hipertenso, que é o pré-hipertenso, que se ele já tem, na nossa diretriz, um diabetes, um AVC e tal, você pode, quando ele não está com a pressão arterial, né, controlada, no sentido assim, maior ou igual a 13/8, você pode iniciar um antihipertensivo. Mas não como foi citado na diretriz europeia, que disse que, além desses pacientes, aqueles que são reclassificados, se após 3 meses você não atinge uma pressão inferior a 13/8, poderia ser iniciado um medicamento, já levando em consideração o que esse trabalho falou do risco aumentado desses pacientes. Risco cardiovascular elevado. É uma coisa assim que é muito importante ser levado em consideração, embora ainda não seja seguido pela nossa diretriz. Exatamente. Né? Sim. É bem interessante isso aí. Então, e outra coisa também, Ricardo, que a gente viu nessa diretriz é que ele não classificou a hipertensão em estágio 1, 2 ou 3. 2 ou 3, como a brasileira, né? A gente tem pré-hipertensão ótima, né? 1, 2, 3. Ele deu alguns níveis de pressão mais para a conduta, mas ele não classificou. Era como se ele estivesse dizendo para nós, a pressão arterial, a partir do nível de 140/90, ela já é grave, ela já é de alto risco. Se já é em níveis inferiores, como você falou, né? Então, não existe estágio 1, 2 ou estágio 3. Existe um paciente que é hipertenso e que precisa ser conduzido de maneira diferenciada. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, vamos aqui, doutora Tereza. Doutora Tereza, eu queria que a senhora falasse para a gente sobre a mulher hipertensa em idade fértil, que não é a mulher na menopausa, a mulher pré-menopausada. Quais são os cuidados na abordagem dessa mulher? A gente sabe que a mulher, ela tem um hormônio, que é o estrógeno, né? Que é um hormônio pró-inflamatório. Aproveitando que as mulheres, elas possuem mais doença autoimune do que o homem, por conta da ação do estrógeno. Porque o estrógeno, ele estimula o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele aumenta o nível de aldosterona. O que é que vai acontecer? Vasoconstrição, né? Lesão endotelial, né?
E a mulher tem propensão, com o tempo, de desenvolver hipertensão. Só que a gente sabe também que a mulher, como o homem, eles às vezes quase se equiparam até os 40, a partir dos 40 anos de idade. Só que o homem apresenta mais incidência de hipertensão do que a mulher. Então, porque ela também tem a proteção da progesterona, né, que é antagônico, né, praticamente do estrógeno. Então, a mulher você tem que abordar se ela tem uma história de endometriose, porque a endometriose ela pode levar a uma lesão endotelial, endometriose, né? Também ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a endometriose também. Se ela é portadora de ovário micropolicísticos, que leva a uma ação androgênica no organismo feminino e praticamente uma resistência à insulina. E a mulher tem que tratar, porque com o tempo ela vai desenvolver lesão endotelial. Se ela também é portadora de alguma patologia rara, mas, por exemplo, o síndrome de Turner, né, que é na mulher, né? E outra coisa que também foi descoberto, que o cromossomo X ele é sujeito a uma lesão, a uma estimulação genética que leva a desenvolver doença endotelial também vascular. Outra coisa na história da mulher, tem que saber se a mulher, se ela chegou a ter pré-eclâmpsia, né? Em alguma gravidez, porque a gente sabe que a pré-eclâmpsia ela ocorre durante a gravidez, ela está diretamente ligada à presença da placenta. E, logicamente, no puerpério, que são 6 semanas após o parto, do livramento, a mulher pode ainda apresentar pressão alta, pressão arterial alta. Então, nesse caso aí, o que é que a pré-eclâmpsia pode levar a uma hipertensão secundária por lesão renal, proteinúria. Só que nós sabemos que essa pré-eclâmpsia ela vai regredir. E ela vai também se desenvolver independente da mulher tomar o antihipertensivo ou não. Ela pode controlar a sua pressão arterial, porque existem 4 tipos de hipertensão na gestante, né? A gente tem a hipertensão abaixo de 20 semanas, que já é hipertensão crônica, acima de 20 semanas, que é a hipertensão da gravidez, a pré-eclâmpsia e a hipertensão crônica com pré-eclâmpsia. E os trabalhos mostram que mesmo que ela deixe de desenvolver uma pressão no pós, digamos, puerpério, que às 42 dias depois do parto, normalizou, era só da gravidez, ela futuramente tem mais propensão a ter lesão endotelial. Assim como a mulher também que tem diabetes gestacional. Então, você tem que ver tudo isso. Diabetes gestacional, presença de pré-eclâmpsia, presença de endometriose, ovário policístico, mulheres com miomas uterinos, foi visto também um trabalho que mostra que mulheres com miomas uterinos também têm propensão a ter lesões vasculares do que mulheres que não possuem mioma uterino. Por isso que dificulta a mulher engravidar, certo? E, fora isso, você tem que ver também a história, né, da mulher, a história, se ela teve, como foi comentado aqui, um natimorto, se ela teve um parto prematuro, se ela tem história familiar, logicamente, de hipertensão, o nível socioeconômico da mulher, né? Para entendimento, né? Às vezes, as mulheres engravidam e vão descobrir que são hipertensões secundárias já na gestação, né? Hipertensões secundárias, não, hipertensões crônicas já na gestação, né? Por exemplo, ela engravidou com 18 anos de idade, 20 anos, aí, com menos de 20 semanas, ela já está hipertensa, né? Aí você vai acompanhar depois, não, ela já era hipertensa, a mulher já era hipertensa. E não sabia por quê, porque nunca fez uma avaliação. Então, isso é tudo que tem que ser visto na mulher. Maria Tereza, a respeito dos níveis elevados de pressão arterial durante a gravidez, nós fizemos uma pesquisa que nós pegamos todos os pacientes, todas as grávidas que tinham feito um mapa, e as que tinham comportamento normal e as que tinham comportamento anormal. E depois verificamos o que acontecia depois da gravidez. A grande maioria das pacientes
que tinham pressão elevada durante a gravidez, depois do parto, se tornando realmente hipertensas. E muito poucas que tinham pressão arterial normal se tornaram hipertensas depois da gravidez, né? Então, o fato da mulher ter hipertensão na gravidez é um forte preditor que ela vai se tornar hipertensa crônica. Futura, né? Então, resumindo, o que eu entendi que a doutora Tereza falou é que quando nós estamos diante de uma paciente jovem, na pré-menopausa, é muito importante a gente avaliar o risco cardiovascular por meio da história dessa paciente, para que nós possamos iniciar, conduzi-la nesse tratamento. A gente sabe que os fatores de risco tradicionais têm aumentado na mulher jovem, né? A mulher tem mais estresse, mais sedentária, bebe mais obesa, menos exercício, mais diabética. Mas esses fatores que ela falou, com relação a fatores próprios do aparelho reprodutor da mulher, não podem ser esquecidos. Porque as pacientes, por conta dessa disfunção endotelial, elas têm um risco cardiovascular aumentado. Então, nós precisamos avaliar essa paciente com muito cuidado. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção é com relação à obesidade. Né? A mulher, na idade fértil, obesa, interessante. O homem, como a doutora Tereza falou, ele, na idade mais nova, ele faz mais hipertensão do que a mulher. E aí a gente pensa, não, mas a mulher tem a proteção dos hormônios. Isso. Mas a mulher, na obesidade, ela não tem tanto a proteção do hormônio como uma mulher que não é obesa, a mulher obesa. Em parte, tanto por conta da leptina, né? Que é muito alta, porque ela é produzida pelas células adiposas do tecido subcutâneo. E essa leptina... E a obesidade visceral também, né? Tem a obesidade visceral também. E essa leptina, ela muito alta, ela tem um efeito pró-hipertensivo, né? Em parte por conta da ativação de receptor mineralocorticóide aldosterona. Interessante, né? Por isso que... Tem a mulher jovem, tem o estrógeno estimula, né? Exatamente. Aumenta a aldosterona. Exatamente. Né? Ainda tem a obesidade com a leptina, que também faz a mesma ação. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que quando teve o trabalho que mostrou que a associação de inibidor da ECA com bloqueador de canal de cálcio foi melhor do que a associação de um inibidor da ECA com um diurético ou com outra associação, ela foi melhor realmente. Mas nas pacientes ou nos pacientes obesos, somente nos pacientes obesos, a associação para você iniciar o inibidor da ECA ou um bloqueador do receptor da angiotensina, que o trabalho foi feito com o inibidor da ECA, é melhor você associar com diurético, porque eles têm, principalmente se for associação, a gente não começa logo com a aldosterona, né, a gente sabe, mas eles têm uma tendência de reter sal e água por conta dessa ativação. Eles tendem a ter a aldosterona mais elevada, acontece a fisiopatologia aí aumenta da leptina, o metabolismo do cálcio. E tende a reter mais sal, e a mais hidroclorotiazida, ele interfere no metabolismo do cálcio. Por isso que é indicado para mulher que tem osteoporose, né? Hidroclorotiazida, quem tem cálculo renal. Então, é muito importante a gente ver... Outra coisa também que eu queria que vocês pudessem falar, ou você, ou o doutor Ricardo, a questão dessa mulher na pré-menopausa, né, que além dela ter obesidade, ela usa anticoncepcional, né? Como é que nós vamos fazer? Quais são os cuidados com essa mulher? Na pré-menopausa, a mulher na idade fértil, porque nós temos que ter o cuidado, eu acredito, né, doutor Ricardo, doutora Maria Tereza, que para você iniciar um antihipertensivo na mulher em idade fértil, você tem que ter certeza de uma contracepção segura. Exatamente. Como é que você vai fazer um IECA para ela? Além de ele é usado a altos níveis de estrógeno, que predispõe a aumento da aldosterona e a lesão endotelial, ele também leva o anticoncepcional a riscos de AVC, infarto, trombose, né?
Então, tem que ter muito cuidado. Uma mulher obesa, olha, obesa, diabética, sedentária, tomando anticoncepcional. Imagina e se ela fumar, tiver então, um ovário micropolicístico também. Que Ovário muitas vezes micropolicístico. fazem, né? Mas eu estou falando do ovário da associação combinada em doses elevadas de estrógeno e porque é o que progesterona, geralmente é né? utilizado. Exatamente. Lembrando que Doses altas, eles usam. Que na gravidez não se deve prescrever drogas que bloqueiam o sistema renina-angiotensina, né? Então começou com o inibidor da ECA, que mostrou que era teratogênico em rata grávida. Então, Maria. obviamente, não se utilizou no ser humano. Sim. E depois vieram os bloqueadores do receptor da angiotensina, que por ter um mecanismo semelhante também não deve ser utilizado Causa em mulher lesão grávida, renal, né? neurológica, né, no feto. Então, assim, é uma situação, quando você quer iniciar um antihipertensivo para uma mulher na idade fértil, a contracepção segura. Segura. E aí estarmos lado a lado com o ginecologista. Né? Qual é a melhor contracepção para esta mulher, para que eu, com muita segurança eu possa iniciar o antihipertensivo na dela, minha aula né? de Pilates, aí tinha uma moça jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Aí ela disse, eu tomei um anticoncepcional porque eu viajei e não queria menstruar. Aí veio bem aqui, né? Eu queria falar um monte de coisa para ela. A história, perguntar se a mãe dela era hipertensa, saber a história dela e tudo, para divertir. Mas eu fico pensando, como as pessoas, em relação à anticoncepção... Tu viu lá no Congresso Brasileiro de Médicos Católicos, né, Ricardo? Sim. Que a Rebeca, filha do nosso amigo cirurgião, não esqueci o nome dele agora, meu Deus, falou sobre a anticoncepção segura, né, sem droga, né? É uma nanotecnologia, uma coisa assim. Aí, o risco que a pessoa corre, né, de fazer uso de um anticoncepcional, né? Até o DIU, né? O DIU que você coloca, né? Hormonal, você tem dificuldade de engravidar depois, né? E as mulheres usam assim, a torta e a direita, sem se preocupar. É do Paulo Dourado, filho do Paulo Dourado. Torta à direita, sem se preocupar com isso, né? Por isso... Em relação à anticoncepção, Ana Lúcia, por não existir nenhum método que seja 100% seguro, nas mulheres de idade fértil, eu prefiro não utilizar bloqueador de receptor da angiotensina nem inibidor da ECA. Por segurança. Não usar, Se ela não corre uso. o risco de engravidar, ela não deve fazer de uso nem de BRA, até nem porque de você vai ECA, saber né? que está grávida 2 meses depois, Exatamente. né? Às vezes, um colega meu me relatou que eu vi um caso de uma paciente que tinha tomado losartano a gravidez toda e a criança nasceu com insuficiência renal. Pois isso é bem interessante, Ricardo, uma discussão bem interessante. Uma vez eu estava numa mesa redonda do Congresso e teve essa pergunta. Aí uns falaram, não, pode usar um DIU, um Mirena, tal, é seguro, junto com o marido faz o preservativo e tal. Aí o Nobre disse, Fernando Nobre, eu não faço. Não há contracepção segura. Mulher na idade fértil, eu converso com ela e não faço nem ECA nem BRCA/ABUSE. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado com relação a isso, né? Você chega uma mocinha, você pretende engravidar, casou, né, há pouco tempo. Quanto tempo você pretende engravidar, né? E outra coisa, o fato de você ter uma pré-eclâmpsia não confundir com a nova gravidez, né? Não tem nada a ver. Você pode ter pré-eclâmpsia numa gravidez, não tem na outra, né? Aí você tem que perguntar, porque você aí, não, vou fazer um antagonista do cálcio, né, para ela, né? Seguro, de ação prolongada. Exatamente. É isso. E aí, voltando aqui à diretriz do ESC, doutor Ricardo, como é a questão do tratamento, né, da hipertensão? A gente deve, diante de um paciente com hipertensão, não é um paciente com pressão elevada, né? A gente deve iniciar tratamento farmacológico logo para todo paciente? Já é o hipertenso mesmo, né? Assim, já é o hipertenso mesmo. E uma vez iniciada, é monoterapia, terapia dupla, o que a diretriz recomenda para a gente? Tem um quadro aqui da diretriz bem interessante, Ana Lúcia, que fala assim, ó, quando é que a monoterapia inicial é preferida? Numa circunstância é quando você tem pressão elevada, mas não é hipertenso, né? Sistólica de 120 a 139, diastólica de 70 a 89. O paciente que... Agora, essa é a condição que o indivíduo não é hipertenso ainda. Agora, 3 condições
do indivíduo hipertenso e que não se deve fazer politerapia, deve-se usar monoterapia. Para início, né? Para início. Seria fragilidade, de moderada, o idoso, com o idoso frágil, de grau moderado a severo, o muito idoso, que é aquele indivíduo acima de 85 anos, e o indivíduo com sintoma de hipertensão ortostática. Tirando essas condições, todos os outros começar com associação, e a associação em dose baixa, né, isso já vem sendo sustentado há mais de 10 anos. A vantagem, né, Maria Tereza, da associação, são duas principais as vantagens. Uma que muitas vezes tem potencialização, uma potencializa a outra, né? A outra é você poder utilizar doses baixas das duas drogas, né? Droga, né? E aí o efeito colateral é menos preponderante, é menor. Exatamente. Né? Então, é bem interessante você começar com associação, Sim. exceto nessas circunstâncias que a diretriz cita. Né? Certo. Aí eu queria lembrar e conversar um pouco, assim, que pelo que a gente percebe, né, na diretriz, né, ele recomenda como quarta droga a espironolactona, né? Ele diz, você pode começar com IECA, ou BRA, ou bloqueador de canal de cálcio, ou diurético, ou dose dupla, depois tripla, e quando o paciente não responde, pode ser lá na frente, você otimizou, pode ser uma hipertensão refratária, precisa ser investigado. E, nesse caso, ele recomenda fazer a espironolactona. E o beta-bloqueador, onde é que está aí? Como é que ficou aí na diretriz? Então, já na diretriz americana, ela já falava a mesma coisa, que a quarta droga realmente deveria ser uma droga que bloqueia lá no sistema renina-angiotensina, já numa fase mais baixa, né, que seria a espironolactona que seria a espironolactona. Sim. E que agora temos também a eplerenone, né, que antigamente existia nos Estados Unidos. Sim. E agora chegou aqui com menos efeito colateral, menos ginecomastia. Então, aqui a diretriz europeia, eu acho que ela é parecida, Ana Lúcia, com a diretriz americana anterior. Ele diz aqui, textualmente, beta-bloqueador se houver indicações obrigatórias, né, angina, a angina pós-infarto miocárdio, ciência cardíaca, arritmia, enxaqueca, tireotoxicose. Tremor essencial, tireotoxicose. Exatamente. Se o indivíduo tiver alguma dessas situações, ele pode utilizar beta-bloqueador, Ana Lúcia, em qualquer fase, diz aqui a diretriz europeia. Inclusive, já começar com ele. Né? Se não, vai para a quinta. Né? Eles falaram, alguns trabalhos recentes mostram até que o propranolol no idoso seria uma boa, porque ele tem ação central, né? O tremores essenciais, e tem ação também no caso do problema da tireoide, né? Se tiver hipertireoidismo, né? Eles falaram muito do uso do bisoprolol, do metoprolol e do propranolol, principalmente propranolol no idoso. Certo. Pois está ótimo, né? Então, vamos aqui, doutora Tereza. A gente estava conversando sobre a mulher na idade fértil, agora nós vamos entrar com relação à gestante, né? A partir de que nível de pressão arterial a gente deve tratar a mulher gestante, usar droga, né, antihipertensiva? Como a gente conduz essas pacientes? Quais as drogas que são mais recomendadas? As metas a serem atingidas? O que se comenta é que existe muita inércia terapêutica por parte do obstetra, né? Que o obstetra fica com medo de tratar logo a hipertensão da gestante por conta da perda da criança nascer com baixo peso. Porque tem alguns trabalhos que mostram que se cada 10 milímetros de queda na pressão arterial, a criança perde cerca de 176 gramas de peso, né? Mas alguns trabalhos no início mostravam que você tinha que ter uma pressão acima de 150 por 90 para iniciar o tratamento. Mas atualmente já se inicia com a pressão acima de 140 por 90.
tratamento na hipertensão, na gestação. Aí, em relação às drogas, né? As drogas mais utilizadas são, de preferência, atualmente, é a nifedipina. Retarde, ação longa, mais de ação longa, Retarde, né? geralmente retarde, né? A nifedipina. Outra droga que você pode usar com segurança, que já, se a paciente já vinha fazendo uso, você não vai suspender. Você pode manter a amlodipina, né? Você pode usar, logicamente, foi comentado aqui, a metildopa, né? A gente usa metildopa, não tem nenhum estudo de teratogenicidade com a metildopa. Pode dar um pouco de depressão, né, na mãe, né, sonolência. Pode-se usar também, se necessário, um beta-bloqueador, do caso, o labetalol, que é o labetalol, e a hidralazina, né, como vasodilatador. O labetalol é usado em emergência venosa, mas atualmente já está se usando pela diretriz a nova. Ele tem aqui no Brasil? Não tem no Não Brasil. Não tem não, né? O que tinha no Brasil e não tem mais de beta-bloqueador, pode ser utilizado na gravidez, era o pindolol, né? O Visquem. Pindolol, foi retirado. Você pode usar a hidralazina venosa e já se está usando em emergência atualmente a própria nifedipina oral, quando a mulher chega com a pressão 16/11, né? Também que a mulher vem desenvolver uma eclâmpsia, né? Aquela pré-síndrome, né? Que é uma lesão cerebral, né? Transitória por conta da pressão elevada. Não se pode fazer uso de IECA nem BRA de forma alguma, né? Sim. E pode-se até usar o bisoprolol, metoprolol, né? Mas de preferência labetalol ou metoprolol, se for necessário. Diurético é evitar, né? Hidroclorotiazida. Por quê? Porque se a mulher tem pré-eclâmpsia, ela tem edema, porque ela tem líquido no terceiro espaço, mais líquido no terceiro espaço, né? Se você for dar o diurético, o que é que vai acontecer? Ela vai fazer hipovolemia, hipotensão postural e vai prejudicar mais ainda o feto, não é verdade? Certo. Então, você não deve fazer diurético. No delivramento, no puerpério, 6 semanas depois do parto, principalmente nas primeiras 48 horas, observa-se um retorno venoso, que já tirou a placenta, o retorno venoso abundante é edema. E você pode fazer pico hipertensivo, aí você pode iniciar o que? A furosemida, certo? Aí, depois que ocorreu o parto, qual é a droga que você pode utilizar? Você pode continuar utilizando a nifedipina, amlodipina. Se você quiser usar um BRA, a Segura, que tem comprovação, um estudo head-to-head da losartana com a amlodipina ou nifedipina, você pode usar somente a losartana. É a única que tem estudo que é seguro. IECA, se usa mais, é o captopril, né? O enalapril, está em trabalhos, mas atualmente se usa até o ramipril, o benazepril, você pode usar também na mãe que está amamentando. Porque na amamentação, elas são muito pouco eliminadas pelo leite materno, entendeu? Então, é isso, né? Então, essas drogas recomendadas são essas. E a atenolol, nem pensar, principalmente durante a gravidez, a atenolol, tem trabalhos mostrando danos, né, ao feto, por baixo peso, fluxo placentário, cordão umbilical e tudo, né? Então, não se usa atenolol de forma alguma. Eu só queria fazer 2 comentários. Um é com relação ao uso de BRA e ECA no puerpério, porque a mulher precisa estar muito segura com relação à contracepção. Porque aí vem, né? Está amamentando, mas com certeza não existe 100% de certeza que essa mulher não pode. Às vezes já sai grávida, né? De uma outra gestação. Então precisa ter muito cuidado com relação a isso. Eu acho assim, eu só uso o IECA no pós-parto quando eu já estou usando uma droga, tipo assim, de nifedipina, não está resolvendo. Aí eu alerto, vou começar essa droga aqui, mas tem que ter muito cuidado, não pode tomar na gestação, entendeu? Ela pode dar malformação fetal, renal, neurológico, né? Aí explica tudo direitinho, mas realmente não é seguro. O ideal é um antagonista do cálcio mesmo, dito piridínico, né? E um beta-bloqueador. E também, lembrando que o estudo... E o diurético, no caso. SHEP, né? Chama SHEP Trial, né? SHEP que mostrou que o nível de pressão arterial inferior a 140, as mulheres evoluíram melhor, mas que ele recomendou não reduzir a pressão arterial sistólica a nível inferior a 120,
Na nem gestante. a diastólica inferior a 80. Não pode Porque baixar não muito. pode, porque Não é pode reduzir prejudicial. muito por hipofluxo placentário. Exatamente. O Você tem que desenvolvimento deixar a pressão 130 por 80, por aí na gestante. Infelizmente, não pode baixar muito. Não pode correr este risco, né? Exatamente. E o uso da aspirina na A pré-eclâmpsia? aspirina, ela é indicada com a história prévia de pré-eclâmpsia, né? Sim. Quando a paciente tem uma colagenose, um lúpus, né? Ou tem uma doença, uma artrite reumatoide. Hipertensão crônica. Hipertensão crônica já é indicado. Tem uma trombofilia. Aí já é indicado fazer o uso da aspirina e é suspenso nas 34 semanas, né? Inicia quando? A partir da 14ª, 16ª semana. Semanas, isso. Mais ou menos a dose 100 miligramas. 100 miligramas, né? é. Suspende. Aí depois suspende com 34 semanas. Tá Para certo. melhorar o quê? O fluxo placentário. Só tem 2 drogas estudos. É o cálcio, o uso do cálcio e o uso da aspirina. Somente. Eu vi uma coisa na diretriz do ESC que me chamou a atenção, mas assim foi pouco comentado. É que na mulher grávida, poucos foram os devices que foram validados. Então, porque eles dizem que muitos devices, né, aparelhos eletrônicos para medir pressão arterial, que a gente usa no consultório, que hoje é permitido, né? Hoje a gente pode, e é recomendado pelo ESC, eles podem subestimar a pressão arterial na gestante. E aí eles dizem que foram poucos devices que foram testados. E ele recomenda, de preferência, você acompanhar essa gestante com a pressão arterial de consultório, medida com o método auscultatório normal, por causa disso. É interessante uma isso aí. situação semelhante a essa, que também a diretriz cita, é na fibrilação atrial. Na fibrilação atrial, ele diz que realmente não tem nenhum aparelho você pode dizer com certeza que aquela medida está correta. Então, fibrilação atrial, eu aprendi isso agora, lendo esse documento. Nenhum aparelho, fibrilação né? atrial, sempre o esfigmomanômetro. Sempre o auscultatório. Eu aprendi isso agora. Interessante. E outra Não coisa... é que não se possa fazer. Não, você vai não, ter... estou dizendo no caso da gestante, Sim, não é sim. que não se possa, Sim. mas ele chamou a atenção por causa que tem device que pode subestimar a pressão arterial. Precisa ter Outra coisa que eu cuidado. achei interessante também nessa diretriz da ESC, né, dos exames, né, que se faz na gestação, né, TGO, TGP, para ver a REP síndrome, né, se a paciente vai desenvolver um quadro hemolítico, né, TGO, TGP, né, faz proteinúria, né, acima de 30, né? Falou do ácido úrico, isso que a Ana Lúcia falou, da importância da dosagem do ácido úrico. Mulheres que apresentam ácido úrico elevado na pré-eclâmpsia têm um prognóstico pior. Isso. Eu nem tive tempo de ler o trabalho na íntegra, né, porque tem a referência, mas eu vou dar uma olhadinha sobre isso. Achei super interessante. Exatamente. Doutor Ricardo, o que é que a diretriz da ESC fala sobre a conduta ao tratamento no paciente diabético? Deve ser dado remédio para todos? Qual é a meta ideal? Então, assim, primeiro, em termos gerais, ele diz que a meta, o alvo da pressão arterial no indivíduo diabético para a pressão sistólica seria de 120 a 129 milímetros de mercúrio e uma diastólica de 70 a 79 milímetros de mercúrio. Então, como a doutora Maria Tereza já citou, o diabético aumenta o risco cardiovascular e você teria que ter um nível de pressão um pouco mais baixo. O estudo SPLINT, que a doutora Maria Tereza também citou, que comparou o estudo patrocinado pelo governo americano, 7, 8 anos atrás, que comparou o controle usual de hipertensão arterial, controle usual, se entenda, pressão sistólica abaixo de 140 e diastólica abaixo de 90, com o controle rigoroso, que seria sistólica abaixo de 120 e diastólica abaixo de 80. E foi um estudo marcante no sentido de mostrar que parece que é melhor você deixar a pressão mais baixa, idealmente abaixo de 120 por 80. No entanto, esse estudo não contemplou duas categorias, eram os pacientes diabéticos e os pacientes que tiveram AVC. Entrando nesse vácuo, o Centro de Pesquisa do Hospital Albert Einstein está conduzindo uma pesquisa que já está até perto de terminar,
que é um estudo multicêntrico que nós, do Hospital Universitário Walter Cantillo, estamos participando. É o estudo Optimal, né? Optimal. Então, existe o Optimal AVC e o Optimal Diabetes. Então, nos dois braços, tanto no AVC quanto no diabetes, a gente tem 2 grupos, e um que a gente tenta manter a pressão sistólica entre 120 a 139 e o outro, pressão sistólica abaixo de 120, né? Então, os resultados aí estão sendo As drogas estão sendo bastante utilizadas, esperados. aquelas preconizadas mesmo, né? As drogas, você pode utilizar qualquer droga, mas a Servier fez um gol de placa no seguinte: Sim. ela ofereceu para o estudo todas as drogas antipertensivas dela. Então, você tem o peridopril sozinho, você tem a Associado. indapamida sozinho, você tem a associação do peridopril com a indapamida, a associação do peridopril com a lodipina e a associação dos 3 naquelas várias Triplicsan. doses que a gente conhece, que é o Triplicsan. Então, acho que foi um gol de placa, porque isso estimulou, isso fez com que dezenas de cardiologistas e neurologistas no Brasil que não tinham experiência com essas drogas passaram a ter e verificaram que eram drogas seguras, que bem eficazes, e aí passaram a utilizar essa droga de maravilha. rotina, né? Então, foi um gasto grande da Servier, mas acho que foi um dos melhores investimentos que eles já fizeram. Com certeza. Então, assim, existe alguma droga ideal para o paciente diabético? Eu acho que droga, Ana Lúcia, que bloqueia o sistema renina-angiotensina, né? Que tanto pode ser inibidor da ECA quanto bloqueador do receptor da angiotensina. Porque, de uma maneira geral, todos os antipertensivos, né, reduzem o risco de doença cardiovascular no diabético. Mas como tem a história da lesão renal, microalbuminúria e outras questões no paciente diabético, importante, né? A gente sabe que o único BRA uricosúrico é a losartana, né? A losartana né, na mulher que está amamentando, a vantagem dela, se ela tiver o ácido úrico elevado, né, por conta do problema em si, né, da pré-eclâmpsia, da doença, já vai agindo, né? Lembrando também que no diabético ou em qualquer diabético ou no não diabético, você pode utilizar ou inibidor da ECA ou bloqueador do receptor da angiotensina. Jamais os 2 juntos, né? Como se pensava no passado, que foi mostrado no estudo. E os trabalhos mostram que na mulher que está amamentando, só existe, além da losartana, só existe mais uma que pode ser utilizada, que é a valsartana. Nenhuma outra, nem telmisartana, nada. Nem omesartana pode ser utilizada. Ano passado, no American Heart Association de 2024, teve um trabalho que foi o BIP Road. Foi um trabalho feito com asiáticos. Não deixa de ser um viés, porque toda a população era asiática, né? E nesse trabalho, eles pegaram diabéticos de alto risco, que tinham 50 anos ou mais, hipertensos, e selecionaram grupo intensivo, pressão arterial sistólica inferior a 120 e pressão arterial sistólica inferior a 140. Para ver qual era... Parece com o sprint, né? E é parecido com o Optimal. Optimal, o sprint também. Com o sprint. Era idoso também. Eram pacientes a partir de 50 anos, foram 12 mil pacientes, foram seguidos 5 anos. Até que idade? Essa resposta eu não sei lhe dizer. Né? Mas a média de idade, 60 e poucos anos, paciente já idoso. E o estudo foi positivo. Mostrou que nos pacientes com pressão arterial inferior a 120, diabéticos, sistólica, né, houve uma redução de 21% dos eventos compostos, como morte cardiovascular, AVC não fatal, infarto não fatal. Então, parece que a gente está caminhando para um novo momento. O sprint não contemplou diabéticos, né? O BIP Road, ele contemplou diabéticos, mas era a população somente asiática. Nem muito o Optimal vai trazer grandes respostas para a gente. Vai, com certeza. Né? Agora, no final de 2025. Né? Vai bem ser apresentado no Congresso... No novo congresso da ESC, será? Brasileiro. Ou brasileiro? Não sei, ESC. Não sei. Só sei que... Capaz de ir pro ESC. Não? Vai pro brasileiro, com certeza. Como o doutor Ricardo falou, ela coloca como uma meta para o tratamento da hipertensão. Porque o acorde, ele já não disse isso, ele já mostrou que foi desfavorável. Mas
houve uma crítica muito grande no modelo estatístico do acorde. Diz que o modelo não foi bom, etc. e tal. Então, nós estamos esperando novos trabalhos para nos posicionarmos com relação ao paciente diabético. Se devemos reduzir a nível de pressão sistólica abaixo de 120, como porque foi já tá abaixo de mostrado no 130 BIP por 80, Road, né? Agora 120 por 70. ou vamos igual. ver os resultados do Optimal, né? Uhum. Doutora Tereza, vamos conversar um pouco sobre a hipertensão no idoso. Sim. Né? Doutor Ricardo também. Eu posso só completar aqui Claro. do acorde? Sim. Eu tô aqui com a Certo. diretriz na mão, né? Ele fala aqui, ó, em relação à hipertensão e diabetes. Enquanto o acorde original mostrou ser nulo em relação à resposta intensiva do diabetes, para o desfecho, mostrou não ter eficácia, com exceção do AVC, que foi marginalmente reduzido. Mas depois teve um acorde de extensão aqui, que nesses pacientes mostrou que parece que haveria benefício na redução mais rigorosa. Ótimo, muito bem. Vamos começar um pouquinho antes de encerrar sobre a sobre hipertensão no idoso, né? Olha. Qual é o tipo mais comum? Né? A importância de detectarmos com relação à fragilidade, medicamentos. É o seguinte, o idoso, a pressão do idoso deve ser baixada, reduzida até um nível menor, igual a 130 por 80, 130 de sistólica, se ele tem acima de 65 anos, mas não tem fragilidade. Abaixo de 140, se ele tem menos de 80 anos e não tem fragilidade. E se ele tem acima de 80 anos, tentar tratar com a PAS maior ou igual a 160, tentando primeiro reduzir para 150, depois para 140. E, logicamente, o tratamento do idoso, ele é um tratamento que deve ser individualizado. Porque o idoso, geralmente, ele tem uma polifarmácia, ele toma vários medicamentos, tem fragilidade, né? Tem sarcopenia, pode ter ou não, desautonomia. Você pode ter um idoso de 80 anos que faz academia, rígido, e pode ter um de 70 acamado, né? Com sarcopenia, com desautonomia. Ver a cognição do idoso, se ele tem algum déficit de cognição. O risco que ele tem de desenvolver hiponatremia, para você fazer uso de um diurético ou não. A apneia do sono, se o idoso desenvolveu a apneia do sono. Porque a apneia do sono a gente sabe que pode levar a lesão cerebral, arritmia, hipertensão. E também ter cuidado com a inércia terapêutica, não ter medo de tratar aquele idoso. E observar também a adesão ao tratamento, a adesão familiar, né, do idoso que é acamado. Né? Em relação às drogas que você utiliza, geralmente, de primeira mão, você usa o BRA ou IECA associada a um diurético ou um bloqueador de canal de cálcio, mas geralmente, quando o idoso é frágil, você começa imunoterapia, porque você tem medo assim, de reduzir muito a pressão, você vai observar, né? Outra coisa importante, quando você for... o beta-bloqueador, tem muito cuidado do uso do beta-bloqueador, se for usar bisoprolol, o carvedilol, ter cuidado, ou então o metoprolol, né? Outra coisa que você deve ter muito cuidado quando você observar o idoso, você vê se ele não tem hipotensão postural, se ele tem hipertensão supina, ver de preferência a pressão deitado e em pé. Se você não tiver condições de ver deitado e em pé, ver pelo menos sentado, esperar pelo menos em pé durante 3 minutos, esperar 5 minutos para ver a primeira pressão. Isso para diagnosticar a hipotensão postural. Isso. Você diagnosticando a hipotensão postural, isso não quer dizer que você não deve tratar o paciente. Você deve fazer um mapa para avaliar qual o horário que aquele paciente apresenta a hipotensão postural, se ele tem sintomas relacionados com a pressão baixa, que você acha baixa, né? Porque pela mapa a gente só diagnostica hipotensão se o paciente tiver realmente sintomas, né? Fazer um mapa e observar, né? E outra coisa, ter muito cuidado, porque o idoso também pode apresentar hipotensão pós-prandial, geralmente relacionado com a dieta, muito assim, com açúcar, muito carboidrato, né? Aí, de preferência, você tem que ver, dar um líquido, água gelada, um café antes do almoço, pedir para ele,
de fracionar bem a sua dieta, né? No mapa, você vê onde é que a pressão dele está mais alta, está mais baixa durante o dia. A tal da cronoterapia, que você pode aplicar no idoso, né? O idoso tem hipotensão. Por exemplo, ele à noite ele tem hipertensão supina, porque ele aumenta o retorno venoso. Aí levar a cabeceira para diminuir o retorno venoso. A dieta, o sal, porque ele tem mais sensibilidade ao sal. Aí você pode fazer um antihipertensivo de ação curta à noite. E de manhã, quem poderia ter hipotensão, aí você já não vai ter mais. Dá muito líquido durante o dia. Então, são várias coisas as comorbidades que ele alberga, né? São várias coisas que você tem que ver na hora que vai tratar um paciente idoso. Com certeza. Não é, não? Eu achei interessante que no trabalho da equipe da Sobrac, né, que eles falam a importância de você estar junto do cuidador. Isso. Né? Cuidador familiar. Do cuidador mesmo assim. Isso. Pode ser o cuidador, o familiar. Pedir para ele dizer, essa pressão foi medida sentada ou deitada? Porque deitada, no idoso, tende a ser mais alta, né? Principalmente se ele tiver desautonomia. Dormir com a cabeceira levada, levar a cabeceira da cama. Que horas você mediu essa pressão? Né? Qual foi o braço que mediu? Então, tudo isso bem dos dois braços, geralmente, né? Pode ter alguma obstrução da artéria acompanhar, subclávia, né? Acompanhar esse paciente 10 idoso, milímetros. Né? E como você falou, nunca deixar de avaliar a fragilidade desse idoso. Nunca. Porque, como o doutor Ricardo falou bem no início, né, da nossa conversa, o idoso frágil é diferente. Né? E a doutora Tereza também falou. Uhum. Desde a maneira como a gente se conduz, monoterapia para iniciar e toda a condução para esse paciente idoso. Né? É diferente. Eu queria... Só antes de terminar... Logicamente, a quarta droga para ele também pode ser um aldactona, oxalactona, que era o mais conhecido, diurético, de preferência o tiazide, por conta do metabolismo ósseo, né, que eles têm osteopenia, osteoporose. É isso. E só ter cuidado, no caso do diurético, com o sódio, né? Sódio, porque o idoso ele tem muita sensibilidade ao sódio. E ainda tem alteração, atrofia das papilas gustativas. Ele não sente o sabor do sal, bota mais sal na dieta, aí a pressão sobe, né? E tem a questão também dos inibidores dos receptores de serotonina. Outra coisa né, importante. Tomam, os antidepressivos. Os idosos, eles podem sódio, ter, cuidado. digamos, retenção urinária, né? Bexiga hiperativo, digamos, ou incontinência urinária, aí eles usam anticolinérgico, tem muito cuidado, né? Não usam anticolinérgico nesses idosos, né? Oxobutino, né? Que usa muito. Outra coisa é o idoso com hipertrofia prostática, usar alfa-bloqueador, né? Pode ter síncope, hipotensão, né? Eu tenho um cunhado que ele estava tomando um alfa aí, uma droga aí para próstata, várias vezes ele desmaiou em casa. Teve que suspender a medicação, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Trocar a droga, né? Ver o que é que pode fazer, o que é que pode ser feito. Porque o idoso ele faz muita hipotensão postural. Eles são mais sensíveis ao sal. Ao né? sal, Quer dizer, o sal, eles são mais sensíveis, eles podem fazer mais hipertensão. Mas, por outro lado, eles também fazem muita hiponatremia. Fazem muita hiponatremia. Aí você pode usar... Ainda tem as medicações juntas, né? Como no caso dos antidepressivos, dos inibidores, dos recaptadores, né? Da serotonina, que isso pode levar... Você pode usar aquela midrodrina, pode usar o Florinef, né? Também pode ser utilizado. Eu tenho um paciente que ele tem hiponatremia, ele não pode usar nem diurético, nem pode usar também o aldactone, né, que retém sódio, né, elimina potássio, né, e a pressão dele tem que usar aquelas drogas vasodilatadoras, outras, porque a hiponatremia, né, é muito importante, às vezes, no idoso. Só uma palavrinha do idoso com fibrilação atrial, hipertenso. Outra coisa importante, o colírio, né, cuidado com os colírios que ele usa, né. Os colírios. Muito colírio. Chega com a frequência cardíaca de 50 e pouco, usa timolol. Né? Sempre perguntar dos colírios, né? Colírios, importante. E o paciente idoso com fibrilação atrial, qual é a melhor droga? Paciente idoso... outra coisa importante que eu esqueci de falar, só uma coisa. Se ele tem asma brônquica, se ele tem a doença do nó sinusal, né? Que pode vir... muito cuidado com o beta-bloqueador, né?
Fibrilação atrial, né? Fibrilação atrial, primeiro ele vai ser estudado do ponto de vista da... É ideal você fazer um holter, um mapa, ver realmente, né? Ver se ele não tem apneia do sono que está predispondo a desenvolver essa fibrilação atrial, né? É muito comum, né? Muito Sim. cuidado, como o Ricardo disse, com o aparelho que você vai utilizar para medir a pressão, que tem que ser o auscultatório, na FA. Aí, no caso da FA, você pode usar com muito cuidado o beta-bloqueador, se o paciente tem muitos sintomas, pode associar, se ele não tem disfunção, para melhorar a frequência e a pressão, você pode usar a propafenona, né, no cuidado. Cuidado com a mildarona, né, porque a mildarona, mas pode usar também. E alguns trabalhos mostram que até quando a mildarona interfere com a função tiroidiana, porque você não tem no Brasil, o que é que você tem? Propafenona, beta-bloqueador e a mildarona, né? É aquele quadro que botaram na sociedade. Ventricular, né? Aí você trata e ainda continua com a mildarona. Fez hipotireoidismo, dá o hormônio, ainda continua com a mildarona. Um negócio assim bem paradoxal, porque não tem outra droga para usar, né? Para você ter disfunção ventricular, tá com arritmia, você vai usar o quê? Não tem. É difícil. É difícil. Realmente não. Né? E ainda tem a questão da alteração na cognição, né? Fibrilação atrial idoso, né? Exatamente, porque o átrio é responsável por 40% do débito, né? Ele vai perder isso aí. Ele pode até vir a se adaptar, mas a gente observa que... Eu tenho uma paciente que ela desenvolveu FA e ela não quis ir atrás de fazer uma cardioversão, de fazer um revertaoide sinusal. Era idosa. Idosa. Eu notei que ela teve uma queda na cognição. E eu expliquei isso para ela, que podia acontecer, mas ela não quis fazer o tratamento. Ela só faz controle de frequência. E o ato esquerdo dela não é muito grande, dava para fazer uma cardioversão, tentar reverter. Então, nós vamos encerrar. Doutor Ricardo, quer alguma palavrinha para terminar? Só o agradecimento e repetir a satisfação de estar com vocês duas, são minhas antigas companheiras de jornada, antigas companheiras, embora muito jovens, de jornada, de discussão de temas de hipertensão arterial. É um prazer renovado estar com vocês. Doutora Tereza. Eu queria só comentar outra coisa do idoso, antes de agradecer que está com vocês, é um prazer enorme também. É sobre os quimioreceptores, né, que são... Por que o idoso ele tem hipertensão supina? Porque ele deita, né? Aí ele não percebe, né, os quimioreceptores para impedir assim, aquele retorno venoso exagerado, né? Por disfunção, né? Mas é isso. Então, realmente, eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando a nossa experiência, nosso conhecimento adquirido, né, ao longo dos anos. Também somos companheiros de longas datas. Trabalhar com o Ricardo, quando o Ricardo era interno na medicina, na emergência da faculdade, não era, Ricardo? Eu era plantonista da HC, do HU, né? Emergência não existe mais, infelizmente. Então, é isso. Então, muito prazer e muito obrigada pelo convite. Nós vamos terminar, na realidade, o nosso podcast. Muito obrigada, doutor Ricardo, pela brilhante exposição, doutora Maria Tereza também. Então, aqui finalizamos mais uma edição do podcast da SBC Ceará, hoje com o tema hipertensão arterial. Espero que tenha sido de um excelente proveito para todos. Muito obrigada. Muito obrigada também.